E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje vamos apresentar para vocês uma técnica de estudo muito importante, os mapas mentais. E na internet tem muita desinformação sobre essa técnica de estudo. E essa técnica de estudo, quando bem aplicada, pode potencializar muito os seus resultados. E nesse vídeo vamos nos aprofundar em como podemos utilizá-la de forma correta. Inicialmente eu queria dizer que se você gosta de aprender técnicas de estudo, como aprender de forma mais rápida, memorizar, enfim, outras coisas relacionadas à aprendizagem, já deixa seu like e se inscreva no canal. Agora vamos seguir com o vídeo. É importante que vocês visualizem como essa técnica de estudo é vantajosa. Primeiro, para a organização de ideias. Colocar as suas ideias no papel é primordial para o seu desenvolvimento, principalmente em relação às conexões próprias que você vai fazer sobre um determinado assunto que você estiver estudando. E nesse sentido, o mapa mental é muito abrangente, porque você pode colocar qualquer tipo de ideias, planos, pode fazer suas próprias conexões. A sua compreensão vai ser muito maior se você faz suas próprias assimilações e compreende de forma criativa. E participa desse processo de aprendizagem de forma ativa, e não copiando ou vendo mapas mentais na internet. E isso faz total relação com essa vantagem que eu acabei de explicar para vocês. Porque fazer suas próprias análises, assimilações e participar de qualquer conteúdo que você estude te faz lembrar mais fácil e rápido. E também pela organização do mapa mental, onde utilizamos desenhos, palavras-chave e gatilhos, isso é muito mais atrativo para o nosso cérebro do que simplesmente decorar um conteúdo. Agora que já falamos sobre a organização das ideias, da criatividade que a gente tem que ter para fazer esse mapa mental, vamos falar sobre a principal vantagem, a economia de tempo. Nos dias atuais, somos bombardeados com informações a todo momento. Temos que ler e pesquisar um número gigantesco de dados e informações sobre um determinado assunto para que a gente possa compreender ele. E foi assim que a gente foi ensinado a aprender. Existe um termo em inglês que explica exatamente isso que eu acabei de falar, sobre essa obscenidade de informações que a gente absorve a todo momento, que é o que? O information overload. E esse é o principal gerador de preconceitos em relação a qualquer coisa que a gente for estudar ou aprender na vida, que as pessoas criam, porque esse information overload causa na gente uma ansiedade, porque a gente nunca sente de fato que aprendemos sobre algo. Ou então, quando se estuda um assunto mais complexo, como por exemplo a matemática, a pessoa trava ali. Ela acha que ela não vai conseguir aprender aquele determinado conteúdo. E se a gente fizer uma rápida reflexão sobre como é organizado o Enem, os vestibulares, para entrada nas faculdades, a gente vê como essas provas contemplam um número muito grande de conteúdos. Então a gente aprende até de certa forma na escola dessa maneira. E os mapas mentais nos auxiliam justamente nisso, porque quando estamos estudando é muito mais fácil lembrar conteúdos que aprendemos utilizando os mapas mentais, as nossas próprias conexões, do que copiar 10 páginas do livro, do quadro ou de qualquer outra forma de estudo. E é para esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O seu cérebro, ele está respirando por aparelhos, porque a gente não aprendeu como aprender. E isso é muito abrangente, não é só por causa dos mapas mentais. Existem diversas práticas que aprendemos durante o nosso processo de escolarização que nós cometemos durante toda a vida e que são algumas práticas que precisam ser refletidas. E o primeiro é o molde de pensamento linear. E o que é isso? É o que a gente aprende ali na escola, copiando as informações do quadro. A gente tem cadernos cheios de páginas escritas que a gente nunca volta nelas, porque não faria sentido a gente escrever 10 páginas e a gente não vai voltar sempre para ler aquelas 10 páginas. E essa é até uma forma válida de aprendizagem. Para algumas pessoas, sim. Porém, a gente precisa discutir agora qual que é a vantagem em relação ao tempo, em relação à criatividade que você tem dentro desse processo. Outro ponto importante é em relação à individualidade biológica. E o que é isso? Cada um tem um tipo de aprendizagem.
cada um tem uma forma de estudar e aprender, seja lendo, seja copiando, seja ouvindo a aula. Eu já fiz um vídeo falando sobre cada tipo e dando alguns exemplos. Vou deixar aqui no card para que você possa ver. Então o que eu vou fazer aqui é te apresentar uma técnica de estudo, mas não quer dizer que você precisa fazer sempre essa, porque cada um tem que respeitar a sua forma de aprender. E esse é um ponto-chave. O importante é que você estimule o seu cérebro de forma criativa, usando as suas próprias conexões, usando as suas próprias assimilações para aprender qualquer coisa que você for estudar. Agora, pessoal, vamos para a parte prática desse processo de criação do mapa mental. E a primeira coisa importante é desvincular de como nós aprendemos a maior parte do tempo, que é o quê? Esse raciocínio linear que eu expliquei para vocês. Não adianta colocar lá um parágrafo inteiro, textos copiados de um livro ou de um artigo que você estiver lendo. O importante é que você coloque lá gatilhos, utilize principalmente imagens e palavras-chave que te remetam sobre o que você estava estudando. Esse diálogo próprio que eu coloquei aí é o seguinte: pensem comigo nessa seguinte analogia. Quando você vai contar uma história que aconteceu na sua vida por alguma pessoa, você precisa tomar muito cuidado, né, com a forma que você vai falar. Você tem que deixar muitos detalhes, tem que ser muito detalhado, você tem que ser muito exemplificador. Agora, quando você está fazendo anotações para você, você não precisa disso. Você tem que fazer justamente isso que eu falei. Colocar lá os pontos-chave que vão te remeter àquilo que você estudou. Então aqui, vamos para a parte prática. Eu trouxe aqui um mapa mental que eu mesmo fiz e eu vou explicando passo a passo para vocês de como que vocês vão criar um utilizando esse aqui de exemplo. Então, eu peguei um assunto que eu estudei, né? No caso aí, eu estudei a independência dos Estados Unidos. Agora eu vou desmiuçar isso para que vocês vejam como que eu construí isso e para mim essas conexões, essas assimilações fazem sentido. Então, o primeiro ponto é nos atentar a essa estrutura do mapa mental. A gente geralmente coloca balão, quadro, círculo, o que for, para colocar os conteúdos dentro. E a gente coloca essas setinhas ou tentáculos, que pode ser até mais atrativo para o seu cérebro, depende de você, que você faça essas ligações entre o que você estudou, sobre o conteúdo que você estudou. Outro ponto importante, galera, você já tem que ter estudado sobre esse assunto, então você vai ter que ter lido, você vai ter que ter pegado ali o que você entendeu na aula e vai organizar ali no mapa mental nessa estrutura aqui. O segundo passo, pessoal, é em relação às palavras-chave. É igual eu falei antes, não colocar muito texto grande. Eu fiz esse mapa mental no computador para mostrar aqui para vocês. Então, quando vocês baterem o olho, talvez vocês pensam que ele tá grande, mas não. Pelo conteúdo, né, história, tem muitos detalhes, datas, acaba que eu tenho que colocar um pouco mais de informações, mas se vocês prestarem atenção, eu coloquei pequenas frases que vão me fazer lembrar do que eu estudei no meu livro. Então aqui, por exemplo, né, se vocês pegarem aqui as 13 colônias, né, que são importantes ali no processo ali de independência dos Estados Unidos, eu tive que colocar o nome das 13, porque quando eu for fazer a prova eu tenho que lembrar quais que eram as do norte, quais que eram as do sul, e isso faz parte do processo. Então quando vocês forem construir, dependendo do conteúdo, realmente não tem como fugir, né, de colocar um pouco mais de informação, mas nesse sentido, colocar o menos de informação possível. Então ali, se vocês prestarem atenção nos outros bolãozinhos, só eu colocar ali um título, a data vai me lembrar do acontecimento, né? Eu coloco ali França e Inglaterra, eu vou lembrar, né, que os colonos lutaram contra os franceses ali naquele processo de independência. Enfim, o que vocês têm que lembrar nesse ponto aqui dos gatilhos, pessoal, é que vocês estão fazendo anotações para vocês. Então vocês têm que escrever da forma que remete para vocês, né? Fazer de forma criativa e que você lembre do que você estudou, o que você assistiu na aula, enfim. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é aqui, ó. Eu fiz um mesmo mapa mental com o mesmo assunto, só que eu utilizei só imagens. E só as imagens, elas são capazes de fazer com que eu emule, né, que eu lembre tudo aquilo que eu estudei naquele mesmo mapa mental que eu fiz de forma mais descritiva. Só para vocês perceberem o poder da imagem. A imagem é muito importante. Quando vocês forem fazer o mapa mental, eu aconselho que vocês façam uma imagem e uma palavra-chave que vai te remeter. Então, pessoal, por exemplo, aqui, ó, essa imagem aí que vocês estão vendo aí, um 13 e uma colônia de corais aí do lado. Quando eu estava estudando, eu lembrei, né, das colônias de corais, e essa imagem automaticamente me relembra as 13 colônias, né, que tinham ali nos Estados Unidos, né, ali quando eles começaram o processo de independência dele. Outro exemplo ali para vocês entenderem, né, a fotinha do George Washington e essa outra foto, que em inglês quer dizer, né, o imposto sem representação.
que foi ali quando os colonos se rebelaram, que eles viram que eles não tinham representatividade no parlamento britânico. Foi ali um dos processos principais para que eles conseguissem, né, pensar nessa independência. E só essas pequenas imagens já me fazem ali relembrar, né, como que foi o processo dos colonos se rebelarem contra, né, o parlamento britânico, que estava cobrando impostos, enfim. Só para vocês entenderem. E isso é importante, pessoal. Eu trouxe aqui, né, um mapa só com as imagens e com, né, as palavras-chave que me remetem sobre o que eu estudei. E isso já é o suficiente para me fazer lembrar de tudo isso. E é muito melhor do que eu fazer um resumo de 5, 6 páginas, que eu ia perder muito mais tempo e talvez eu nem ia lembrar de tantas coisas assim. E para que vocês possam entender isso, pessoal, vocês têm que colocar em prática tudo o que eu falei, né, todos esses pontos importantes que a gente discutiu nesse vídeo. Pessoal, é isso. Quero muito agradecer a você que ficou até aqui nesse vídeo. Quero pedir muito para que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, comente sugestões ou críticas. E é isso. Te convido a assistir os vídeos do canal. E pessoal, eu quero agradecer muito a vocês.